começar. Oi, pessoal, Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Repórter Olivia Yang. Aqui eu sempre compartilho com vocês as notícias sobre a China e as novidades entre China e Brasil. Hoje vocês podem ver, a gente tem um convidado. Será que é brasileiro? Se apresenta! Talvez. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Renato Penelope, moro em Wuhan. Já estou na China aqui há quase 11 anos. Estou aqui para contribuir hoje. Vamos ver. Seja bem-vindo, Muito Renato. obrigado. Agora Prazer. estamos em Pequim, capital da China. Bom Agora, lugar. mais ou menos 9 horas da noite para vocês. É de manhã do domingo, né? Bom domingo para bom de vocês. descanso. Que bom começar um dia com minha live. Hoje vamos falar sobre o novo surto de Covid-19 aqui na China, né? Começamos de novo, temos que enfrentar a pandemia. Renato, você estava aqui quando a pandemia começou aqui na China no ano passado? Sim, exatamente. Eu chego no dia 15 de janeiro Ah, de 2020. Venho numa viagem de férias. Quando chego em Wuhan, sim. ali percebo que as coisas estão ruins e pego o último voo que sai de Wuhan, do Sim. dia 22 para 23, quando tem o fechamento da cidade, voo para o Camboja. E desde então acompanho o problema do Covid à distância. Retornei à China foi outubro do ano passado, 2020, e desde então estou em Wuhan e vim te visitar aqui agora em Beijing. Ah, que Quando vem essa bom, oportunidade. você retornou. E como você acha durante suas viagens, ida e volta, o controle da pandemia aqui na China? Olha, a China dá um exemplo de controle, né? A China tem uma forma muito clara de proteger a todos, não só os seus cidadãos, mas também as pessoas que estão viajando. Ela exige que se faça um exame de Covid até 48 horas antes do embarque e não pode dar mais de 3 dias até o momento de chegada na China. E quando chega na China, tem uma quarentena que você faz no hotel, que é para garantir aquele período de incubação não manifesta doença, se manifesta, te trata, protege e protege todo o povo. Então é uma forma exemplar. E aí, de fato, antes de esse novo surto, a pandemia já está amplamente controlada aqui na China. Temos 0 casos de Covid aqui dentro da China. Sim, ainda temos casos importados. Quando falamos casos importados, quer dizer pessoas que vêm fora da China. Sim. E aí, mas o China inteiro já não tinha mais Exato. casos. Mas alguns meses depois, de repente, esse surto novo aconteceu em Nanjing. É uma cidade grande que fica sul da China e foi descoberida no aeroporto, um Sim, lugar sim. movimentado, né? Um avião vem da Rússia Exato. e aí levou a variante Delta. E as pessoas que fazem limpeza, os trabalhadores de limpeza no aeroporto, eles depois de limpar esse avião, vem de Rússia, pegou a Covid e depois espalhou. Exato. E aí o governo central da China já criticou as medidas tomadas no aeroporto Nanjing porque tem falhas, tem alguma coisa errada que não estava administrando bem e aconteceu esse novo surto. E até agora, de 0 casos, a China de novo tem mais de 300 casos de Covid agora, espalhadas em mais de 10 províncias na China. Sim. Mas não, geralmente os chineses não estão muito preocupados por a situação. Eu não sei se como você percebe, você acha que seus amigos chineses estão preocupados com essa nova onda? Sim, o que eu percebo é assim, desde a grande crise iniciada, o número de mortos na China ainda são, comparadamente ao resto dos demais países do mundo, muito baixo. A China não superou 5 mil casos ainda segue com 4.960. Então, mesmo com a nova variante entrando na China, esses casos permanecem controlados, então a gente não teve novas mortes.
mesmo com a nova variante, em outros momentos houve a entrada de vírus por outros países, a China segue num trabalho formidável de controle. Eu acho que o QR Code tem um trabalho muito bom e o governo, de forma geral, tem trabalhado muito esse controle de entrada e saída do país, e aí a quarentena segue com uma função crucial para poder fazer esse controle. Então eu acho que a China, no geral, e falo assim pelos meus amigos mesmo, eles têm uma paz muito grande, uma tranquilidade, todos seguem as normas. Aqui na China segue todo mundo usando máscara nas ruas, usando o QR Code de onde você vai, você está sempre escaneando para garantir não só a sua segurança, mas com a segurança da sociedade como um todo. A gente não está com máscaras agora porque acabamos de comer, estamos em um restaurante, mas como o Renato apresentou, durante o tempo que a China não tinha casos de Covid, a gente ainda era obrigatória de usar máscaras em lugares fechados e públicos. E cada um, até Renato como um brasileiro, tem aquele código de saúde. Explica para nossos amigos brasileiros qual é aquele código. O seu celular tem um código que identifica a sua pessoa. Então, por onde você vai no país, seja um aeroporto, seja uma estação de trem, seja um shopping ou um hospital, você sempre escaneia o QR Code daquele local e você compartilha o seu número, os seus dados. Então, se alguém naquele lugar onde você passou naquele dia tenha manifestado a doença, você vai ser informado para que você tome as medidas imediatas de cuidado com a saúde. Então isso serve para que todos os chineses ou as pessoas que estão na China sigam se cuidando com relação ao Covid. Então tem sido uma forma assim formidável, algo que realmente faz a diferença. E você pode ser qualificado como verde, amarelo e vermelho. Se você é vermelho, você tem que estar em quarentena, cuidado e tratamento. Sim. Se você é amarelo, você precisa fazer um exame de Covid para ter certeza que não está com Covid. Se você está verde, você fica livre para viajar, passear e fazer o que quiser. Olha usando só, máscara. profissional a explicação. Estou estudando. Mas olha só, alguns amigos brasileiros me perguntaram uma pergunta. Se você acha que essa maneira se preocupada com sua privacidade, porque o governo, o setor saúde está administrando seu percurso, né? Se você me permite compartilhar a minha opinião, eu acho que a sua privacidade nesse momento é uma opção individual. Ninguém é obrigado a compartilhar. Você compartilha para que você receba informação para que se proteja e proteja as pessoas que você gosta. Ou seja, não é uma privacidade sacrificada, é um compartilhamento de um dado individual para que todos estejam protegidos. Então é você sendo premiado por compartilhar a sua localização. Pois é, eu acho que sua opinião, eu concordo também. Que bom. Neste momento, para controlar a pandemia, salvar a vida é mais importante, né? Isso Seguro. também significa você compartilhar a sua privacidade. O governo tem todo o controlamento da sua vida, não é isso. É só para uma informação, só para passar informação e proteger o ambiente. Exato, e você vê que existe essa mesma preocupação com a segurança do indivíduo frente à internet em todos os países do mundo. O Facebook, o Google têm sido combatidos nos Estados Unidos por novas leis e regulações, na Europa também, e a China também tem essa preocupação. O Alibaba passou por um período, uma certa crítica pelo governo, pela mesma preocupação, assim, e assim segue as outras empresas. Então eu acho que nesse caso específico, o app ele atende a uma demanda importante, que é o combate da humanidade frente à doença Covid, que é um vírus que ameaça a integridade da humanidade como espécie, né? Como um coletivo todo. Valeu. E outra pergunta, meus amigos brasileiros sempre me perguntaram no meu canal, é sobre vacinação, porque o Brasil está usando uma vacina mesma com nós chineses, produzida pela China e o Brasil, a Coronavac. Agora o Instituto Butantan em São Paulo, Sim. na sua terra, está responsável a produção. E como a situação hoje em dia, China agora já tem mais de 1,6 bilhões de doses aplicadas. E no pessoa é mais de 200 milhões de população já completaram a vacinação. Sim. É uma grande quantidade, mas mesmo assim, com tantas pessoas vacinadas, o novo surto aconteceu. Então, tem dúvidas, será que as vacinas
são eficientes para enfrentar o vírus. Porque sabemos que esse novo surto é de variante Delta. Exato. É uma variante nova. E as vacinas foram pesquisadas, produzidas de acordo com testes anteriores, quando a variante Delta ainda não existia. Então agora a pergunta é se vacinas hoje em dia, não se importa de qual país, de qual marca, ainda está suficiente para proteger nós. O que você sabe sobre isso? Bem, o que me chama mais atenção estando na China é que, imagina, a China estava vacinando em torno de 100 milhões de pessoas por semana. Era em torno de 20 milhões de pessoas por dia. O recorde é 20 milhões de pessoas por dia. Isso é formidável. Vacinadas. Isso é praticamente 10% da população brasileira. Então a China numa semana estava praticamente vacinando metade do Brasil, só que a primeira dose. Então até que complete toda a população com 2 doses da vacina, ainda vai um tempo. Você tem uma vacina na China que são 3 doses, então até completar todo esse grupo, ainda vai um tempo. E pelo que eu tenho me informado aqui na China, existe um porém na vacina. A vacina te protege para que a doença não te mate, mas você segue tendo que tomar os cuidados. A transmissão ainda pode ser possível. O vírus pode se alocar em você e transmitir de você para uma outra pessoa. Então o uso da máscara ainda segue obrigatório na China por essa questão. Mesmo você for vacinada? Exato, porque a vacina protege para que a doença não se desenvolva de forma agressiva em você. Mas a transmissão ela ocorre da mesma forma. Então é importantíssimo poder seguir tomando os cuidados fundamentais, como o uso de máscara, o distanciamento social, até que a gente consiga ter total controle sobre a doença. E quando se fala da Delta, parece que a doença ela tem uma certa imunidade à vacina. Então a Delta é uma nova variante, uma nova cepa da doença. Então vai ser preciso talvez uma terceira dose para que te imunize dessa nova variante da doença. Eu vou compartilhar com vocês a informação que eu peguei com o setor de saúde da China. Ótimo. Porque diante desse novo surto, o setor de saúde da China faz algumas coletivas para compartilhar informação com o povo chinês. E os especialistas dizem que, enfrentando a variante Delta, todas as vacinas chinesas, vacinas de outros países, todas as vacinas diminuíram a taxa de proteção. Mas isso não quer significar que você não vai precisar aplicar essas vacinas. Também não significa que essas vacinas não podem te proteger. Não significa isso. Só que o vírus tem mais chance de pegar você, mesmo que você for vacinada com esta nova variante Delta. E agora a China está analisando se vai aplicar dose crescente para o povo, para proteger a gente melhor. Está analisando, mas ainda está em um processo. Mas olha só, tem uma data, uma pesquisa, desde maio do ano passado até julho deste ano, a morte por causa de Covid aqui na China é 4. Só tem 4 casos de morte aqui na China em um ano inteiro. Um ano, hein? Um ano inteiro. Eu acho que isso por causa de controle, quarentena restrita e testagem em massa, assim que descobrir um novo caso, e aí obrigatório para o povo usar máscaras, mesmo que não tinha casos. E também por conta de vacinação em massa. Acho que todas essas medidas ajudam o controlamento de pandemia em geral. Eu acho que o número que a Olivia traz já diz por si só o quanto é importante o trabalho coletivo da sociedade para proteger a vida e o quanto a sociedade chinesa está preocupada em proteger a vida. Aquela discussão, economia, a vida não existe. Olha quanto a sociedade chinesa, que está num crescimento econômico vertiginoso comparado com os demais países do mundo, só teve 4 mortes em um ano. E como é que isso está se dando? Todo mundo usando máscara, todo mundo tomando um distanciamento social, todo mundo compartilhando o seu QR Code. Então existe uma série de fatores e até a vacinação. Então isso são somas de fatores que levam à proteção da vida na China. Então o Brasil precisava seguir talvez esse exemplo.
E o Renato, você estava me compartilhando uma notícia. Acho que é uma pergunta que todo mundo queria saber. Até quando a gente tem que adotar essas medidas, né? E você viu uma notícia dizendo que talvez mais de 7 anos a gente vai ficar com essa pandemia. E como vai ser o mundo no futuro? Bem, eu acho que a gente já vive o novo normal. Acho que a China, mais do que nenhum outro país do mundo, já entende o que é esse novo normal, onde todo mundo segue usando máscara, todo mundo segue nesse novo cuidado, que é transformar o Covid numa doença qualquer. E para isso, acho que ainda vão anos de muita luta, muita vacina, muito enfrentamento coletivo à doença. E assim, no final de janeiro, começo de fevereiro em Wuhan, circulava uma notícia que foi até publicada pela Bloomberg, de que espera-se, segundo pesquisas, de que esse vírus vai durar algo em torno de 7 anos e 4 meses. Gente. Então, assim, não é animador, é algo que realmente preocupa a todos. Sim. Mas isso é uma visão otimista se todo mundo levar a sério o enfrentamento da doença. Por quê? A gente pega o exemplo da França. A França começou a fazer uma rodada de vacina. Já na primeira dose da vacina, liberou todo mundo de não usar mais a máscara. A doença espalhou. A Europa está vivendo hoje uma nova onda de fechamento. Por quê? Porque no momento crucial de se manter fechada ainda, ela abriu. Então é isso que nós precisamos acordar, que existe uma sequência de fatos e ações que nós temos que tomar para que reduza esse tempo do problema da Covid, para que ela se torne logo uma doença qualquer que nós possamos tomar, tossir ela fora e estar com a vida resolvida, né? Mas eu acho que outro aspecto é que o mundo hoje em dia é ligado para uns aos outros. Não quer dizer, tipo, China controla a pandemia e já tá bom e o mundo vai ser melhorado. Naturalmente não é isso. Todos os países têm que controlar a pandemia, assim o mundo pode voltar ao normal de novo. Então, nesse momento, acho que o importante é que os países têm que ajudar uns aos outros. Se a China tiver capacidade de produzir vacinas, produzem e compartilham com os países que necessitam, né? Muito bem dito. E aí os países também têm que controlar a pandemia a si próprio. Isso faz parte salvar a vida de seu próprio povo. Também é uma contribuição para o mundo inteiro, para a gente terminar esta pandemia o mais rápido possível. Sim. Eu estou mais otimista. Eu acho que com a vacinação em massa mais rápida, com mais pessoas, e como todos os países estão esforçando controlar a pandemia a si próprio, e vai ser melhorar cada vez, eu acho. Bom, outra curiosidade, como o Renato, ele mora em Wuhan, eu acho que muitos de vocês estão familiares com esse nome da cidade. Essa cidade ficou muito famosa por causa de pandemia Covid-19, porque essa cidade é a primeira cidade revelada como o centro, epicentro de pandemia Covid-19, né? E também tinha várias teorias dizendo que o laboratório de Wuhan, como falaram, deixou este vírus e os chineses criaram este vírus como uma arma para uma guerra terceira mundial. E como o Renato, ele mora em Wuhan e mora na China por vários anos, eu acho que você é bom para explicar como você pensa nessas teorias. Bem, eu gostei dessa janela que você me abriu. Por quê? É uma discussão lá entre nós em Wuhan, que Wuhan foi a primeira cidade, na verdade, que encontrou o vírus. Se você achar até na BBC News, você encontra notícias do Covid sendo encontrado em 2019 em países europeus. Ou seja, a doença já é mais antiga do que em Wuhan. Então existe essa discussão de que o fato é, a doença não começa ali. E a doença em Wuhan, ela é encontrada 2 semanas depois de que os Jogos Olímpicos Militares foram organizados na cidade de Wuhan. E aí existe toda uma discussão que haviam 3 militares americanos que ficaram doentes e nunca foram revelados que doença era essa que eles tinham.
que o exército americano, que geralmente costuma ganhar muitas medalhas e só ganhou 8 medalhas aquele ano, também não tinha muita explicação para estar ali participando e não ter ganho tanta medalha. Então, existe uma série de sequência de fatos que criam uma discussão assim ainda mais complexa, até quando você vai para aquele forte, a gente sabe o nome ali nos Estados Unidos, que também tem uma certa... Eles têm ali um momento que o cigarro eletrônico é apontado como uma origem de uma doença, mas que se manifesta de forma similar ao Covid. Então é isso que a gente está organizando. Na China existe um abaixo-assinado que é assinado por diversas pessoas, já tem mais de 20 milhões de pessoas, pedindo que a investigação também vá para os Estados Unidos, para que as pessoas também manifestem suas opiniões sobre lá. Porque fizeram a investigação em Wuhan, não fizeram a investigação por lá, como muitos têm apontado, e isso tem nos provocado um certo estranhamento. Também é interessante que o governo chinês declarou uma guerra popular. Então está todo mundo responsável por lutar contra a doença. E essa doença só pode ser derrotada quando o mundo todo vencer. Ou seja, por mais que a China esteja fechada, fazendo quarentena, fazendo controle de fronteiras, isso não é o suficiente, porque se tiver um país ou uma pessoa que não estiver tomando cuidado, essa doença pode voltar. Sim, e ameaçar a vida de todos e ameaçar todo o trabalho que nós fizemos até agora. Então é crucial que todos sigam lutando. Porque nós chineses, né, desde o início da pandemia, sentimos esse tema foi muito politizado, Demais. especialmente por causa de tensão diplomática entre China e Estados Unidos. E esse problema se tornou mais politizado por conta desta relação internacional. E sempre queremos que a ciência fique com ciência. Exato, informação em primeiro lugar. Sim, deixa os cientistas, eles fizeram pesquisas, eles procuram as origens. Mas sim, eu como um chinês, eu me sentia, meu país sentia uma pressão de esse tema politizado. E aí, esse acho que deixou o trabalho de ciência mais difícil. Eu acho que a procuração de origem de doença é um tema super importante para a gente encontrar uma maneira de finalmente até erradicar este vírus. Mas agora, como o mundo é bem politizado, não só China e Estados Unidos, eu acho que o Brasil também. Todos os países do mundo. Esse problema, eu estou muito preocupada por conta disso. Eu acho que é importante entender que a ciência tem que descobrir a verdade para que nós evitemos esse novo problema no futuro. Porque esse não é um problema da China, dos Estados Unidos, do Brasil, mas é um problema da humanidade. A gente é uma comunidade global. Essa doença mata brasileiro, mata chinês, mata americano, mata europeu. Todos somos vítimas. Então a ciência tem que lutar conjunto, a gente tem que ter clareza de onde aconteceu, de que forma começou, e não para culpabilizar alguém, mas para poder aprender como lutar contra vírus e pandemias. E o Renato, acho que você ainda tem muitos contatos com seus amigos brasileiros lá no Brasil? Sim, de fato. Os seus amigos brasileiros estão preocupados com a variante Delta? Sim, existe uma preocupação de que a nova variante Delta só reinicie um processo longo de luta e as coisas não se acalmem, né? Então eu sempre digo que não, a gente tem que fazer a nossa parte, tomar vacina e seguir tomando cuidado da máscara e do distanciamento social e proteger, né, os mais vulneráveis, somente os idosos e os grupos de risco. Também tem preocupação entre chineses sobre esta variante Delta, porque é a primeira vez a variante Delta entrou à China. Neste mês aconteceu isso. Já vimos muitas situações nos países estrangeiros, esta Delta passa muito rápido. Quando você pegou, você vai ficar mais doente. Depois tiveram todas essas notícias fora da China, e aí agora, em nossa vez, enfrentamos esta variante. Estamos preocupados, sim. Mas eu acho que por causa de vacinação, por causa de sempre adotarmos medidas restritas, a gente tem confiança de vencer esta variante. E tomara que também durante esse processo, durante esse tempo, podemos produzir novas vacinas, né? Ou vacinas mais fortes, mais eficientes, para controlar essa nova situação. Eu acho que essa variante não vai ser a última variante.
mais vai variantes ter virão. novas, Sim, talvez também mais acho. fortes, e o humano se desenvolve igual com o vírus, sim. Muito bom que você está trazendo. Até, se me permite, eu acho que é um paralelo que é importante fazer para mostrar que não existe uma politização da doença. Você vê que a China e a Rússia têm uma grande relação de irmandade, de harmonia, e a doença vem pela Rússia nesse momento. Por quê? Porque somos todos vulneráveis à doença. Existe um novo tempo de incubação que é mais longo, existe todo um risco novo. Então, a China e a Rússia estão lutando junto contra essa variante. Então, a doença vem por ali agora, então é preciso estudar, aprender com a situação, para que nós construamos uma forma de nos proteger. Acho que é isso. Enfim, acho que as coisas a gente vai dizer para vocês é mesma, é sempre. Durante a pandemia, mesmo que os casos diminuem ou crescem, medidas são iguais. Exato. Sempre usar máscaras, se tiver condição, usar 2 máscaras, né? Se proteger, limpar mãos qualquer tempo, sempre. lava mãos. E aí que mais? Distanciamento social. Se, tipo, na China, temos uma medida, eu acho que é muito bom para compartilhar. A gente divide as áreas com riscos, tipo, riscos altos, quer dizer, esta área tem mais casos de Covid. Se uma área tem mais casos de Covid, essa área se torna área de risco alto. Sim. E aí essa área vai ser fechada e o governo da comunidade vai ajudar a fazer compras, oferecer comidas necessárias para pessoas dessa comunidade até a pandemia nessa área for controlada e vai ser liberada de novo. Muito interessante isso que você está falando. Divide áreas Isso. assim. Essa área não é uma área, uma cidade, não. Uma área parece mais ou área de menos administração, né? uma comunidade só. Exato. E aí eu acho que faz medidas integrais, divide essas áreas. Eu acho que isso ajuda quando você não tiver tantos casos. Sim, o que você me chama a atenção é que nessa divisão das áreas existem 4 ações que são básicas no tratamento da China em todo lugar, que começa em Wuhan até, que é a questão de rastrear, controlar. Sim. Eles também constroem outros 2 processos que vão tentando manter um controle para que as pessoas não, saiam de vista. Então você tem sempre o controle, aquela questão do QR Code, a questão de o que você tem feito, por onde você passou, tudo isso é crucial. Tratar as pessoas, né? Se você encontra alguém que já está com Covid, você tem que anunciar o quanto antes, fazer o teste tem sido um elemento, tá com dúvida? Vai e faz o teste o quanto antes, porque isso é crucial para que evite a doença se dissipe. Sim. E o Renato, última pergunta, você já se vacinou? Já 2 vezes. Já. 2 vezes? Onde? Na China? Em Wuhan? Em Wuhan, ok. Exato. Você sabe a marca de vacina? Coronavac. Coronavac. Igual muitos amigos brasileiros lá no Brasil, Sim, fundamental seguir o exemplo deles, né? Tá bom, gente. Pessoal, tomara que a informação que nós compartilhamos com você hoje tá útil para vocês. Não tem medo, se força, toma as medidas necessárias. E aí, boa sorte para você. Se protege bem, tá? Até a próxima live. Tamo junto, pessoal. Se proteja. Tchau, tchau. Tamo juntos. Ó, máscara. Tchau. Tchau.